com aquilo que Deus está fazendo em nosso tempo, em nossa cidade, em nossa nação. Nós temos autoridade naquilo que nós amamos, e nós amamos a nossa cidade. Nós amamos a nossa cidade de São Paulo e nós amamos a nossa nação brasileira, amém? E quando nós amamos, nós temos autoridade para orarmos, temos autoridade porque Deus nos dá essa autoridade. E nesta noite, a palavra que nós iremos compartilhar com vocês é o chamado de Deus. Todos nós temos um chamado de Deus. Eu quero que você abra comigo na tua Bíblia, em Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Cadê o Herbert? Cadê o Herbert? Ô Herbert, ajuda nós aqui, por favor. A palavra do Senhor diz aqui: o Espírito e a noiva dizem, vem. Quem ouve, diga, vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Isaías 55, versículo 1 diz: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. João capítulo 7, versículo 37 diz: no último dia e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? Jesus expressou essas palavras por ocasião da festa dos tabernáculos ou a festa das colheitas. E naquele tempo, a festa dos tabernáculos simbolizava quando o povo tinha saído do Egito e eles armavam as suas tendas com ramos fora da sua casa, para eles celebrarem e lembrarem de que eles saíram do Egito. Até hoje os judeus fazem isso. E há um simbolismo também que naquela época, quando eles comemoraram a festa dos tabernáculos, no último dia, o sacerdote ele passava com um cântaro e enchia o seu cântaro nas águas de Siloé. E trazia essas águas e derramava sobre o altar. E Jesus, de uma forma profética, no último dia da festa dos tabernáculos, ele se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Jesus estava fazendo de uma forma profética que aquele que fosse até ele, aquele que tem sede pela presença dele, do interior fluirão rios de águas vivas. Mas o que isso quer dizer, o que isso significa? Qual a relação disso com o chamado de Deus? Tudo. Porque quando nós somos chamados por Deus, o Espírito Santo gera uma sede espiritual em nós. Porque naquela época eles tinham sede das coisas terrenas, e Jesus, de uma forma profética, ele estava dizendo: beba da minha água, ou seja, gerando sede espiritual pelas coisas eternas. E mais do que nunca, há um clamor no mundo pela manifestação dos filhos de Deus. Mas é necessário que nós tenhamos uma sede espiritual pela presença dEle, para nós cumprirmos com o chamado dEle na terra. O chamado não é nosso, o chamado é dEle. A missão não é nossa, a missão é dEle. Nós fazemos parte da missão, a comissão, somos cooperadores da missão de Jesus na terra. E mais do que nunca, a nosso tempo, há uma grande crise espiritual tomando conta da nossa nação e das nações, onde a palavra diz, onde muitos não suportarão a sã doutrina. Você já deve ter se deparado com pessoas, quando elas são exortadas com amor, elas simplesmente saem da igreja, porque elas já não estão suportando mais a sã doutrina. Porque ela está tão acostumada com os prazeres dessa terra,
A sede dela é tanto pelas coisas de bênção, prosperidade, vitória, que ela já não tem mais a sede espiritual para cumprir com o chamado de Deus. E o interessante é que quando Deus revela a sua vontade em nós, é gerada uma identidade. Quando nós temos uma identidade, nós recebemos uma autoridade dada pelo Espírito Santo para fazermos algo em nome dele, porque unção significa direito, legalidade, concessão dada pelo Espírito Santo para fazermos algo em nome dele. Como a gente já ouviu por aí, uns são e outros não são, porque estão falando sobre o Espírito Santo sem ter o Espírito Santo. Estamos falando muito sobre o Espírito Santo sem termos o Espírito Santo. Aonde nós perdemos a direção, aonde nós perdemos o caminho. Deus se revelou a Abraão em Gênesis 12. Abraão não fez uma oração a Deus: Pai, eu quero ser, Deus, eu quero ser pai de multidões. Nós não encontramos isso na Bíblia. Da mesma forma nós vemos também Gideão, Juízes capítulo 6, versículo 11. Deus fala para Gideão: o Senhor é contigo, homem valente. E Gideão por 3 vezes ele diz: ai Senhor meu, se o Senhor, ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Ai de mim, Senhor, que o anjo do Senhor, que eu vi o Senhor face a face. Também nós vemos Samuel sendo chamado por Deus. Por 3 vezes Deus chamou Samuel. Na terceira vez, Samuel, que era uma criança, foi até Eli. Eli era, naquela época, as revelações não eram frequentes, as visões não eram frequentes. Mesmo Eli sendo um sacerdote negligente, Deus, ele sabia discernir a voz de Deus. Tanto que ele falou: é o Senhor que está te chamando, Samuel. Quando você ouvir pela terceira vez, diga: eis-me aqui, Senhor. Também nós vemos Maria, no livro de Lucas, fala que o anjo Daniel foi até Maria e disse: salve agraciada, você vai gerar um filho do Espírito Santo. E ela começa a dizer: Senhor, mas como assim? Eu não sei como que é assim, eu nunca tive relação com algum homem. E Deus disse: o que você vai gerar é do Espírito Santo. E ela diz: eis-me aqui, Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. Nós não vemos Maria orando a Deus, dizendo: Senhor, eu quero ser mãe de Jesus. E nem muito menos nós vemos na Bíblia Samuel querendo dizer: Senhor, eu quero ser profeta. Também nós vemos Davi. Davi era pastor de ovelhas. Jessé, seu pai, rejeitando o filho. Tanto que Samuel perguntou: está faltando mais algum filho? Está faltando Davi, está cuidando das ovelhas. Então chama esse homem para cá. E quando Samuel viu Davi, ele entendeu que aquele era um homem segundo o coração de Deus. Porque Deus não vê como o homem vê as aparências, e Deus vê o coração. Em nenhum momento também na Bíblia nós vemos Davi orando a Deus: Senhor, eu quero ser rei de Israel, faça de mim rei de Israel. Nós não vemos isso na Bíblia. Acontece que quando Deus revela a sua vontade em nosso coração, eram homens que entenderam o chamado deles. Eles não questionaram. Alguns questionaram, mas eles entenderam que Deus se revelou a eles. Também nós vemos Isaías, capítulo 6. Ele teve uma visão celestial de Deus assentado no seu trono, declarando, e os anjos ao redor declarando: santo, santo, santo é o Senhor. E ele olhou para si, falou: ai de mim, Senhor,
pois sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. É como se Deus dissesse: ok, tudo bem, entendi, você é um pecador, você tem lábios impuros, você fala muito palavrão, fala coisas que não deve, mas eu tenho uma solução para isso. Enviou um anjo com uma brasa e tocou na língua de Isaías, e a palavra do Senhor diz que os seus pecados foram perdoados e ele foi purificado. E Deus, como estivesse conversando com uma criança, com os olhos fechados, dizendo: a quem enviarei, a quem há de ir por nós? E nós vemos Isaías dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Não é um irmão do lado, sou eu, o Senhor está falando comigo. Sou eu mesmo, Senhor. Antes eu dizia ai de mim, porque eu me fazia de coitado, para que as pessoas tivessem dó de mim. Eu sempre ficava procurando a aceitação, que as pessoas viessem, me abraçassem e ligassem para mim. Eu sempre procurei ser bem visto pelas pessoas. Eu sempre procurei fazer alguma coisa. Eu sempre procurei ter um cargo na igreja ou uma liderança sobre a minha responsabilidade. Mas nós vemos Isaías dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Chegou o tempo de nós pararmos de dizer ai de mim, Senhor, e começarmos a dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Este é o chamado de Deus, o chamado divino para cada um de nós. O nosso propósito é obedecer a Deus, os resultados são dele. O nosso papel é obedecer a Deus, os resultados são dele. Mas nós temos tanta sede pelas coisas deste mundo, tantos sonhos para conquistar, tantas metas para cumprir, quanto sucesso para alcançar. Mas será que a sua vida será conhecida por isso? Será que o seu chamado se resume a isso? Eu vou dizer uma coisa para você. Isso são desejos do mundo. O mundo quer essas coisas. O mundo deseja: eu tenho que ser o melhor na minha profissão. Eu tenho que ser o melhor, o mais conhecido, o mais popular. Mas o contrário de popular é perseguido. Será que você está sendo perseguido por causa do Evangelho? Ou estamos buscando sermos populares para agradar os homens? Nós não fomos feitos, nós não fomos formados para agradar a homens, nós fomos formados para agradar a Deus. Porque Jesus não é religião, Jesus é relacionamento. E isso faz parte do nosso chamado. E uma coisa que Deus tem ministrado em nosso coração é: o que deixa você inconformado é o seu chamado. Muitos jovens, homens e mulheres, até hoje não entendem qual é o chamado que Deus tem para a vida delas. Se você não tem um chamado, eu vou te dar um chamado agora. Mateus capítulo 28, versículo do 18 ao 19: ide e pregai o Evangelho, e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todos os meus mandamentos, e estarei convosco até os últimos dias. Pronto, você tem um chamado. Mas talvez você se pergunte: tá, mas eu tenho um chamado, ok, mas aonde? Que lugar? Como? Quando? Onde? Por quê? Eu creio nessa noite que vocês carregam sementes do Evangelho. Todos vocês têm sementes do Evangelho. Muitas dúvidas surgem quando nós perguntamos a Deus aonde nós devemos lançar essas sementes.
Porque se você tem uma semente de videira, por exemplo, e você for para o Nordeste, e você lança aquela semente naquela terra, as condições climáticas e o solo não favorecem aquela semente. Porque o clima é seco, é muito sol. Mas se você pegar essa mesma semente de videira, de uva, e lançar essa semente em lugares frios como o sul do Brasil, aquela semente ela vai germinar. Então nós precisamos entender aonde nós também temos que lançar as sementes. E o Espírito Santo ele dá a direção. Quando nós buscarmos, nós encontraremos. Quando nós buscarmos de todo o nosso coração. Nós vivemos em uma cidade que eu acabo falando que é como se fosse uma Babilônia. A nossa cidade de São Paulo é uma Babilônia, cara. E nós precisamos sermos como Daniel. A Bíblia nos ensina que Daniel orava pelo menos 3 vezes ao dia. Porque ele sabia que se ele não orasse no mínimo 3 vezes ao dia, ele seria sufocado pelo Império Babilônico. E nós que vivemos em centros urbanos, nós temos que ser como Daniel também. Porque senão nós não iremos aguentar o ambiente das cidades urbanas. Vocês estão entendendo? Por isso que eu falei no começo, o tamanho do nosso arrependimento será o tamanho do nosso avivamento. Eu creio que todos vocês anseiam por um avivamento, anseiam por uma transformação em nossa cidade, em nossa nação. Mas o quanto de tempo nós estamos dedicando ao chamado da oração? Salmista diz: Senhor, livra-nos das distrações, das coisas inúteis, e aviva-nos para os teus caminhos. E uma das grandes estratégias do diabo é roubar o seu tempo. E ele faz isso muito bem. Porque o propósito do diabo é nos tirar da presença do Espírito Santo. E sem a presença do Espírito Santo não há igreja, não há vida cristã. Nós seremos como zumbis, literalmente. O Espírito Santo ele nos dá vida. O Espírito Santo nos encoraja. O Espírito Santo nos dá alegria. Eu fico muito preocupado com um cristão que não é alegre, cara. O cara tem a cara fechada para tudo. Está irritado em todo tempo. Fala mal em todo tempo. Critica em todo tempo. E uma grande característica que nós temos o Espírito Santo é a alegria. Cara, nós vivemos tempos difíceis, mas eu sou muito alegre. Eu sou muito alegre e privilegiado por este tempo que eu estou vivendo. E nós precisamos discernir o tempo em que nós estamos vivendo, que são tempos difíceis. E o que deixa o seu coração inconformado? O que faz o seu coração chorar? Há quanto tempo você não tem chorado na presença do Pai? Há quanto tempo você não sente aquele calor tomando conta do seu coração? E você fica incontrolável com aquilo. Você não aguenta mais, você quer encontrar uma pessoa e falar de Jesus para ela. Você aproveita todas as oportunidades para orar por alguém. Perdemos até a sensibilidade de orarmos nas refeições. Não oramos mais nas refeições. E o que deixa o seu coração inconformado? O que faz o seu coração chorar? Porque lá em Romanos 12 diz que nós não temos que nos conformar com este mundo, mas sermos renovados, transformados em nossa mente. E quando nós entramos na presença do Espírito Santo,
Há uma inconformidade muito grande no meu coração pelo que está acontecendo em nossa nação. E o Espírito Santo não me deixa quieto, o Espírito Santo não me deixa tranquilo, o Espírito Santo não me deixa seguro. Porque nós fomos chamados para manifestarmos o reino de Deus. Quando nós sabemos quem nós somos. Nós somos filhos. Somos filhos. Somos filhos do Pai. Filhos do Pai. E o que deixa o seu coração inconformado? Lá em Salmo 126 diz que aqueles que semeiam com lágrimas voltarão colhendo com alegria. Olha só que interessante, é chorar. No reino de Deus, os que choram serão consolados, são os mais alegres. Os que semeiam com lágrimas voltarão colhendo com alegria. Vocês estão entendendo que Jesus disse que os campos estão brancos? Mas está faltando trabalhadores, porque a seara é grande, há muito trabalho a ser feito. E na Bíblia não tem palavra emprego, porque muitos querem emprego, mas não querem trabalho. Não querem pôr a mão na massa, não querem colocar a mão no arado, porque sempre estão meia volta olhando para trás. Sabe aquele homem que diz: Senhor, eu vou enterrar o meu pai. E Jesus: não, deixe que os mortos enterrem os mortos. Sabe o que significa? Procrastinação. Deixar para depois o chamado que é para ser cumprido agora. As desculpas. Está dizendo: ai de mim, Senhor, eu sou tão pecador, eu sou tão sofrido, as situações, nossa, estou passando pela luta, pela prova. O cara nunca conta a bênção, ele só conta luta, só conta prova, só conta guerra. O cara nunca conta a bênção. E o que deixa o seu coração inconformado? E uma coisa que eu entendi, o que deixa o nosso coração inconformado é o nosso chamado. E sabe o que deixa o meu coração inconformado? Essa teologia que ficam pregando nas igrejas aí. Cara, você não sabe como isso mexe comigo. Eles, sem saber, eles estão provocando algo muito doido em mim. E o Espírito Santo está gerando algo muito grande no meu coração. E nós precisamos tomar o cuidado de não abortarmos, acho que é isso, abortarmos o que o Espírito Santo está gerando em nós. Só para vocês terem uma ideia, eu vim de Fortaleza, eu fui para o sertão. E alguns de nós precisamos ter uma experiência do sertão, onde aquele povo não tem absolutamente nada. Mas eles são tão alegres, cara, que eles dão a maior lição em nós. Até coletar a água da chuva, eles não desperdiçam nada. E nós simplesmente esbanjando, né? Tem de sobra, então vamos gastar. Mas sabe, a simplicidade daquele povo de absorver a água da chuva é tão grande que uma chuva enche a cisterna deles, que dura até 6, 7 meses. Um banho é uma caneca. Já tomou banho de caneca? Com uma caneca só. É o tempo de você passar um sabão e jogar água só para tirar o sabão. Só isso. E já é o suficiente. Por que eu estou falando isso? Porque o que faz o nosso coração chorar é o nosso chamado. E essas coisas fazem o meu coração chorar como você não tem ideia. E eu não posso ficar inerte, eu não posso ficar simplesmente paralisado, buscando satisfazer os meus próprios prazeres, os meus sonhos, os meus desejos, enquanto há algo muito mais poderoso, mais maravilhoso a ser feito. Eu falo isso porque uma pessoa veio conversar comigo chorando: cara, eu não aguento mais ver a política da minha nação, o povo sendo roubado. Eu não aguento mais, não suporto mais ver a minha nação sendo roubada.
Eu não aguento mais ver os políticos aparecerem na televisão e votarem sim a favor do impeachment, mas sendo que eles mesmos são corruptos. E quem colocou aqueles homens lá? Nós colocamos eles. Da mesma forma, quando nós idolatramos cantores gospel, quem colocou esses homens lá? Foi nós que consumimos. E aí depois, quando o cara fala uma coisa, nós queremos falar mal dele. Não, esse cara não presta, não sei o que. Cara, você que está alimentando isso. Eu falo porque eu pensei que o meu chamado seria produtor de shows. Até um dia que eu contratei, quando me converti, falei assim, bom, agora eu vou fazer para a glória de Deus, né? E aí contratamos um cantor, velhinha, 18 mil reais. Cara, pensa, 18 mil reais. É o café da manhã do velhinho. 18 mil reais, para a glória de Deus. Porque o propósito era ganhar almas para Jesus, fazer com excelência. Só que na verdade o produtor, ele quer ganhar dinheiro, cara, que é o trabalho dele. Ele pensa no reino de Deus lá por último. E eu falei, nossa, vamos fazer, nem vou falar o nome desse cara aqui, porque vamos fazer um show desse cara, 18 mil reais, beleza, o cara veio, só para você ter ideia, pagamos o dinheiro dele. E aí é lógico, teve prejuízo de 20 mil reais, para a glória de Deus. Para a glória de Deus, velhinho. 20 mil reais de prejuízo. E o cantor saiu feliz da vida com dinheiro no bolso e nós ficamos com prejuízo. Mas quem estava errado? Ele ou nós? Os dois. Porque se tem quem cobre, tem quem pague. Nós alimentamos esse mercado. Então, se nós queremos ver um arrependimento em nossa nação, precisa começar em nós. Então esse jovem chegou chorando diante de mim e falou, cara, eu não aguento mais ver os líderes da nossa nação roubando o povo. E aquele homem estava chorando, eu falei, cara, me conta mais. Eu não aguento mais, chorava. Eu falei, conta mais, chora mais, chora mais. E eu entendi que ali estava nascendo um chamado. Se o teu coração chora pelas prostitutas da nossa cidade, se aquilo deixa o seu coração inconformado, se você não aguenta ver aquelas mulheres vendendo os seus corpos em troca de dinheiro, se isso faz o teu coração chorar, Deus está te chamando para ministrar as prostitutas. Se você não aguenta ver crianças, homens e mulheres morando nas ruas das nossas cidades, se isso faz o teu coração chorar, cara, Deus está te chamando para ministrar as ruas. Se você não aguenta mais ver as famílias da nossa nação destruídas por falta de paternidade, porque pais são negligentes em assumirem a paternidade dos seus filhos, de nutrirem, fornecerem, sustentarem seus filhos para que eles alcancem a maturidade necessária, para que eles tenham um destino, para que eles tenham um objetivo, um propósito. Se isso faz o teu coração chorar, este é o teu chamado para ministrar as famílias. Amém? O que faz o teu coração chorar? Deus está levantando essa geração para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Porque se você pegar o livro de Malaquias, o último capítulo, o último versículo, lá está escrito: e ele converterá o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Nunca antes em toda uma geração há um clamor pela manifestação da paternidade.
Nós somos uma geração marcada pela orfandade de pais vivos, mas ausentes. E Deus quer nos dar filhos para cuidarmos. Esse é o papel da igreja. Isso faz o meu coração chorar, cara. Isso me deixa tão inconformado. Eu tenho 3 filhos. E eu amo os meus filhos. E eu não fecho a porta quando eu vou orar, quando eles estão em casa. Joaquim, meu filho de 3 anos, ele quando me vê chorar, eu estou ali agachado, ele pensa que é cavalinho. E eu orando lá, chorando, e ele, vai pai, vai pai. Cara, como isso alegra o coração do pai. Né, velhinha? Isso é maravilhoso, cara. Nós não podemos impedir dos nossos filhos desfrutarmos deste ambiente. E o que nós geramos, eles absorvem. Porque Jesus disse, eu só faço o que vejo o meu pai fazendo. E o que nós estamos fazendo? O que nós estamos vendo? O que Jesus está fazendo nesse tempo? Faça igual. Não faça igual um modelo que colocam na imagem para você. Nossa, esse cara é bênção demais, um homem de Deus. Quer conhecer um homem de Deus? Conheça ele na intimidade. Como ele é com sua esposa e com seus filhos. Nós ficamos impressionados com as habilidades, os talentos, aptidões das pessoas. E negligenciamos o caráter. Porque priorizamos mais os talentos do que o caráter. Jesus não veio tirar o seu talento. Jesus não veio tirar o seu intelecto. Jesus não veio tirar o seu dom. Jesus veio tirar o pecado. Porque se nós abrirmos lá em Êxodos capítulo 31, abre lá comigo. Vou fazer você movimentar o seu braço. Êxodos capítulo 31. Êxodos capítulo 31 diz assim: Disse então o Senhor a Moisés: Eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade, plena capacidade artística, para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Primeiro um homem da Bíblia a ser cheio do Espírito Santo, Bezalel. E quando o Espírito Santo enche o nosso coração, ele nos dá a criatividade para fazer algo para Ele. Vocês estão entendendo a importância de nós sermos cheios do Espírito Santo neste tempo? E ser cheio do Espírito Santo é cheio de alegria, cheio de fé, cheio de amor, cheio de bondade, cheio de domínio próprio. E quando o Espírito Santo nos enche, Ele nos dá criatividade para fazermos algo para Ele. Porque o Espírito Santo, Ele é movimento. Lá em 1º capítulo de Gênesis fala que o Espírito pairava sobre a face do abismo. Isso significa que o Espírito Santo, Ele preenche o vazio e traz movimento às coisas paradas. E Ele nos dá a habilidade para fazermos em nome dEle. Por isso que unção, Isaías capítulo 61 diz: E o Espírito do Senhor Deus te ungiu para evangelizar os pobres, libertar os cativos, curar os enfermos, trazer libertação aos presos e proclamar o ano aceitável do Senhor, o grande e temível dia do Senhor. Este é um grande sinal de que nós temos o Espírito Santo, de que o Espírito Santo se move dentro do nosso coração para fazermos em nome dEle.
Eu quero falar uma coisa a respeito de autoridade e poder. A autoridade é empregada na Bíblia, normalmente, significa o direito conferido a uma pessoa, uma concessão, um direito legal de fazer algo em nome dele. E é interessante que Pôncio Pilatos disse para Jesus: Jesus, eu tenho autoridade para te livrar e para te prender. Jesus disse: não há nenhuma autoridade debaixo da terra a não ser dada dos céus. Tem pessoas falando sobre o Espírito Santo sem ter unção, sem ter autoridade, sem ter a concessão, sem ter o direito de falar no nome dele, de fazer no nome dele. Os 2 filhos de Cefa, sai em nome de Jesus, o Deus que Paulo prega. E aqueles demônios tomaram aqueles filhos de Cefa. Por quê? Porque eles não tinham a autoridade, eles não conheciam Jesus, não tinham intimidade, não tinham direito legal para fazer algo por alguém. Mais do que nunca precisamos ter autoridade e poder do Espírito Santo para fazermos e falarmos no nome dele. Eu tomo muito cuidado, principalmente eu falo para as pessoas que estão comigo. Tome muito cuidado com aquelas pessoas que falam: o Espírito Santo me disse, o Espírito Santo me falou. Tome muito cuidado, porque elas usam o nome do Espírito Santo para fazerem algo que satisfaçam algo para ela. Como por exemplo, Juízes capítulo 17, naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava ser certo fazer. Não é o que nós achamos ser certo fazer que é o certo, porque nós podemos fazer a coisa certa da forma errada. É certo fazer isso, ok, mas faz sem unção, sem autoridade, sem poder. E mais do que nunca nós precisamos saber qual é o nosso chamado, para termos a autoridade e poder para fazer no nome de Jesus. Eu vejo o que meu pai faz, então eu faço o que vejo meu pai fazendo, porque eu conheço ele. Lá em João capítulo 15, Jesus fala da videira verdadeira e os ramos. Todo ramo que não produz fruto, corta, para que produza mais frutos ainda. Eu vim de uma igreja, eu vim de uma teologia de igreja que eles falavam que tem que excluir as pessoas para que dê frutos. Isso é mentira, isso é trágico, isso é diabólico. Porque a palavra do Senhor diz lá em 2 Coríntios, onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Isso significa, onde o Espírito de Deus não está, não há liberdade. Então precisamos permitir com que o Espírito Santo possa entrar em áreas que nós não queremos. E muitos estão segurando uma moeda muito valiosa dentro da palma das mãos. E é tão forte aquilo que ela não consegue abrir os dedos, porque ela não quer soltar aquilo. Aquilo é muito valioso para ela. E ela não quer abrir mão das suas riquezas. Mas o Espírito Santo quer abrir dedo por dedo para tirar aquela moeda das nossas mãos. E onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Para que produza mais fruto ainda é necessário cortar áreas das nossas vidas que nos impedem de frutificar, de darmos frutos para Ele. Tudo que nós pedimos em nome dEle, Ele nos dará. Mas nós sabemos o que nós pedimos, porque nós o conhecemos. Porque lá no livro de Tiago fala que nós não recebemos em orações porque oramos pedindo coisas para satisfazerem os nossos próprios desejos. E Jesus vai continuando dizendo: aquele que permanecer em mim, eu permanecerei nele. Aquele que estiver enxertado em mim, eu estarei enxertado nele. Por que ele está dizendo isso? Porque é relacionamento. Para que a sua alegria seja completa.
E ele vai dizendo: eu não chamo vocês mais de servos, apesar de que servos é muito bom, servir é muito bom, mas muito melhor do que servir é nós sermos amigos. Porque Jesus disse: já não chamo vocês mais de servo, mas de amigos. Porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas aos amigos eu darei a conhecer revelações maiores. Das revelações que eu tenho ouvido do meu Pai, darei a conhecer. Ser amigo de Deus e não ser amigo do mundo, como diz as cartas. Mas nunca, também em toda a história, nós vemos pessoas serem mais amigas do mundo e não amigas de Deus. Isso se chama relacionamento com o Espírito Santo. E quando nós temos relacionamento com o Espírito Santo, é gerado fruto de um relacionamento com o Espírito Santo. Que isso gera, quando nós ofertamos, significa que nós temos um relacionamento com o Espírito Santo. Quando nós ganhamos almas para Jesus, significa que nós temos relacionamento com o Espírito Santo. Quando nós testemunhamos a Jesus, isso significa que nós recebemos do Espírito Santo, temos relacionamento com o Espírito Santo. Mas muito de nós acabamos agindo por ativismo. Pensam que o fazer agrada a Jesus. De fato agrada, sim. Mas antes de fazer, nós precisamos aprender a ser. Porque quando nós temos uma revelação de quem nós somos, de quem Jesus é, o Filho do Deus Altíssimo, Jesus dá para nós uma identidade. Porque antes de nós começarmos o ministério, nós somos profetizados como Jesus foi. E ele será chamado Nazireu. E todos nós estamos aqui porque alguém profetizou sobre a nossa vida. Alguém orou por nós. Minha primeira Bíblia, eu tenho escrito de 3 pessoas falando a respeito do meu futuro. Eu acredito que elas não tinham ideia do que elas estavam escrevendo. Porque o que elas escreveram aconteceu exatamente o que elas escreveram. Nós precisamos crer na palavra de Deus. Amém? Vocês estão muito quietos. Tá mexendo aí, né? Glória a Deus, glória a Deus. E Cristo tem autoridade para perdoar pecados, como diz em João capítulo 5, versículo 26. Para dar sua vida para recebê-la outra vez, João 10. E para conceder a vida eterna, João capítulo 17. Recebemos uma autoridade paterna, uma autoridade de líder. O principal elemento da autoridade é servir o próximo e não sobre ele. E quando nós temos uma identidade, Deus nos dá uma autoridade. Porque quando nós sabemos quem nós somos, Ele, como fez com Pedro, e darei as chaves do reino dos céus. E tudo que você ligar na terra será ligado nos céus, tudo que você desligar nos céus será desligado na terra. Porque ele disse antes: sobre esta rocha edificará a minha igreja, e te darei as chaves do reino. Muitos estão falando no nome de Deus sem ter Deus. As religiões também falam de Deus. E ainda mais, falam do Espírito Santo. Se você entrar no site de uma seita satânica lá de Brasília, onde eles reúnem todas as seitas satânicas do Brasil, entra lá. Eles falam lá em João, né? Sobre o Espírito Santo. As religiões falam do Espírito Santo. Muitos estão falando do Espírito Santo sem ter autoridade, sem ter a unção, sem ter o poder, sem conhecer, sem ter intimidade. E o que nós precisamos é desse chamado e da autoridade do Espírito Santo para agirmos no nome dEle. Assim nós, como a Bíblia diz, que os sinais e milagres acompanharão aqueles que creem. Que quando Jesus chegou lá para lá, na cidade de Lázaro, ele ficou sabendo antes da notícia que aquele a quem ele amava havia morrido. E Jesus disse: Lázaro não morre, Lázaro dorme, e nós vamos lá despertá-lo.
E estou alegre por não ter estado lá. Imagina Jesus dizendo isso, cara. Isso é chocante demais. Ele ficou alegre porque Lázaro estava morto. E ele deu graças a Deus por não ter estado lá. E aí quando Lázaro chega naquela cidade, o povo chorando. Veio as irmãs de Lázaro chorando: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão Lázaro não teria morrido. E Jesus disse: mulher, você crê? Se você crê, você verá a glória de Deus. Ela: Senhor, Jesus falou: você crê na ressurreição dos mortos? Sim, Senhor, eu creio que nos últimos dias os mortos serão ressuscitados. Não, mulher, você não está entendendo, é hoje que Lázaro vai ser ressuscitado. Senhor, como assim? E aquele povo estava rindo de Jesus, por ele ter dito isso. Quando nós obedecemos a Deus, as pessoas vão zombar de você, vão dar risada de você. Quando nós obedecemos a Deus de uma forma muito radical, as pessoas vão zombar de você, vão criticar você, vão falar mal de você. E Jesus, quando chegou naquele lugar, disse: Lázaro, saia. E nós vemos que Lázaro saiu daquele túmulo. Como pode um morto ouvir a voz? Porque Jesus havia dito: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que está morto e crê em mim viverá, e aquele que está vivo e crê em mim nunca morrerá. Porque quando nós oramos por uma cura é uma coisa, irmão, glória a Deus, aleluia. Mas quando uma pessoa é ressuscitada, e Jesus fez aquilo para que a glória de Deus fosse maior, por causa do quê? Por causa da incredulidade do coração daqueles homens. E o que nos impede de viver o sobrenatural de Deus é um coração duro, é a incredulidade. E um dos grandes sinais da volta do nosso Senhor Jesus chama-se apostasia. E apostasia significa muito mais além do que falta de fé. Significa divórcio. Muitos estão se divorciando de Deus. E elas falam: puxa, eu estou na igreja, eu vou para a igreja. Já conversou com uma pessoa que tem um membro do corpo amputado? Principalmente o braço. Ele tem as mesmas sensações, como se o braço dela tivesse ali no lugar. Ela sente os seus dedos, sente coceira, mas o braço dela não está lá. Mas ela tem a sensação de pertencer àquele lugar, mas ela não pertence àquele lugar, porque ela está amputada. E muitos estão hoje assim dentro das igrejas, vivendo como se Deus não existisse. Nós temos as nossas listas de tarefas para nos organizarmos durante o dia a dia. Se nós não nos organizarmos, nós não executaremos bem as tarefas, não é mesmo? Colocamos sempre os assuntos urgentes no topo e os menos importantes vamos jogando para o final. Mas eu vou dizer uma coisa para você: nem tudo que é urgente é importante. Colocamos sempre em primeiro lugar aquilo que é urgente, mas nem tudo que é urgente é importante. Isso quer um exemplo? Marta e Maria, o melhor exemplo de relacionamento, de avivamento, de rejeição, de desperdício. Senhor, peça para Maria vir me ajudar aqui nas tarefas, porque isso aqui é muito urgente, está uma bagunça. Eu não aguento ver bagunça. As mulheres não aguentam ver a louça com pratos sujos, né, mulherada? Elas não suportam, cara. Então, homens, por favor, lavem a louça das suas esposas. E ela disse: Senhor, peça para que Maria venha me ajudar. Ela considerou o que era urgente. Mas Jesus disse: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, estar na minha presença. Porque é muito mais importante do que aquilo que é urgente. Para ela é urgente lavar a louça, cuidar das tarefas de casa, mas
mais importante é estar na minha presença. Quantos de nós precisamos de dinheiro para fazermos algo? Se eu tivesse dinheiro, puxa, eu poderia fazer isso. Se eu tivesse dinheiro, eu poderia comprar isso. E a gente fica às vezes de mãos atadas nas ruas, querendo fazer algo por alguém, mas não tem condições de fazer algo por alguém porque não tem dinheiro. Porque os nossos olhos estão voltados para os recursos, para os dinheiro. Quando nós temos relacionamento com o Espírito Santo, como Jesus disse, aquele que permanecer em mim, eu permanecerei nele. Tudo que pedir em meu nome, eu vos concederei. Melhor do que ter dinheiro é ter relacionamento com o Espírito Santo, porque a gente pode não ter dinheiro, nós oramos ao Pai e Ele manda. Está entendendo? Nós tocamos no coração do Pai, Ele sabe das necessidades. Quando nós buscarmos, nós encontraremos, se nós buscarmos de todo o coração. Porque muitos passam orar e nada acontece. Quer um exemplo? Um exemplo de uma pessoa que ela falou que ela estava dançando e na dança ela fraturou o tornozelo. E ela chegou para um irmão da igreja e falou assim: irmão, você crê que eu posso ser curada? E ele disse: sim, eu vou orar por você. Não, irmão, obrigado. Chegou no segundo irmão: irmão, você crê que eu posso ser curado? Sim, eu vou orar por você. Não, obrigado. Chegou para o terceiro irmão e disse: irmão, você crê que eu posso ser curado? Creio, então pode orar por mim. Porque muitos estão orando sem fé. Oram, mas não creem que Deus pode fazer. Todo mundo quer orar. Quando pede oração, a pessoa vai lá e ora. Mas muitos oram sem crer que Deus pode fazer. E Deus pode fazer tudo o que é impossível a um homem, é possível para Deus. Oramos sem fé. Mas eu oro 5 horas por dia. Ok, sou um homem espiritual. Mas o que você orou? Cara, não lembro, não sei. Se nós não tivermos foco em nossa oração, a nossa oração ela é vazia. Podemos passar a quantidade de tempo que for, mas não vai alcançar o propósito. Mas quando nós permanecemos nele, sabemos a vontade dele e oramos exatamente para o que precisa ser orado. E na maioria das vezes, nós não oramos para satisfazer os nossos desejos, porque no reino de Deus, toda visão, todo sonho que Deus nos dá é para um bem coletivo de todos, para que alcance todos, não uma pessoa. O sonho, visão, propósito, chamado de Deus não pode parar em uma pessoa, precisa ser compartilhado. A oração de Salomão foi: Senhor, dai-me sabedoria. Dai-me sabedoria, porque sem a tua sabedoria eu não conseguirei conduzir o seu povo. Olha que oração sábia. Ele pediu algo para favorecer uma nação. Às vezes nós não recebemos porque não sabemos pedir. Ou quando pedimos para satisfazer os nossos próprios desejos. E na maioria das vezes os nossos próprios desejos não são os desejos dele, para nós, para uma nação. Amém? Poder, habilidade ou força utilizada na realização de alguma atividade. O poder geralmente é usado em conjunto com a palavra autoridade. Mas há uma pequena diferença nisso. Se o poder sugere força física, a autoridade, por sua vez, indica direito moral ou privilégio. Alguém pode ter o poder de realizar uma tarefa, uma atividade, mas não autoridade para fazê-lo. É como, por exemplo, você está numa estrada. Você está dirigindo o seu carro à noite, de repente, uma pessoa faz um sinal para você parar. Um lugar escuro, não tem ninguém. A maioria de nós, com certeza, irá pisar num acelerador e seguir em frente.
Mas quando nós somos surpreendidos por uma blitz, uma autoridade, ela tem o poder de te parar. E se você não para, você provavelmente vai levar um chumbo grosso na cabeça. E há uma grande diferença, tem uma diferença também, que quando você vamos supor, se você é um policial, você fez um sinal para uma pessoa parar, um caminhão, uma carreta muito enorme. Você fez o sinal para ela parar. E ela vai olhar para aquela autoridade e ela vai parar. Porque senão ela terá grandes problemas pela frente. A carreta tem o poder de passar por cima daquele policial, mas o policial tem a autoridade para fazê-la parar. E o que nós precisamos é de autoridade e poder, mas não autoridade e poder da terra, mas do céu. Porque tudo que Jesus fazia foi dado pelo céu. Deus derramou o Espírito em Jesus para fazer. Antes de Jesus começar o ministério, Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Nós podemos ter o poder de realizar uma atividade, mas podemos não ter autoridade para fazê-lo. Autoridade é permissão ou liberdade de fazer algo. Direito de exercer poder, poder de autoridade. E há também uma grande, uma relação entre governo e autoridade. No Egito, quem governava era Faraó. Mas quem tinha autoridade era Moisés e José. Na Babilônia, quem governava era Nabucodonosor, mas quem tinha autoridade era Daniel. Na época de Jesus, quem governava era Herodes, Pôncio Pilatos e César, mas quem tinha autoridade era Jesus. Quando aquele homem centurião chegou diante de Jesus, dizendo assim: Jesus, eu sou romano, eu domino sobre os judeus, eu governo sobre os judeus, eu exerço governo sobre os judeus, nós dominamos os judeus. O meu servo está enfermo em casa, Jesus, mas você tem algo que eu não tenho. Você tem uma autoridade que eu não tenho, porque a autoridade que eu tenho autoridade com os meus servos, porque eu digo a este vai e ele vai, eu digo a este vem e ele vem. Eu sei o que é a autoridade que você tem eu não tenho. Diga apenas uma palavra e o meu servo será curado. Quantos de nós gostaríamos de receber Jesus em casa? Senhor, eu não sou digno de entrar, que entres em minha casa, mas diga uma palavra e o meu servo será curado. Cara, se Jesus se materializasse na minha casa lá, cara, eu não sairia de casa, não deixaria ninguém entrar. Eu queria aquele momento só para mim. Quantos de nós gostaríamos de Jesus ali, exatamente, dentro do quarto? Hoje é possível, por causa do Espírito Santo, amém? O Espírito de Jesus está dentro de nós. O Espírito Santo, o Espírito de Jesus está no ambiente. E aquele homem disse apenas: Senhor, eu não sou digno, porque a santidade, ela ofende o pecado, irmão. Quando nós levamos a luz de Jesus, quando nós estamos buscando santidade, quando nós conversamos com alguém, cara, ela fica escandalizada, ela fica muito brava. Já se deparou com isso? Quando você manifesta alegria, tem pessoas que elas não se alegram. Vamos adorar ao Senhor. Ela tem dificuldade de adorar e tem dificuldade até de pecar, porque ela vai nas baladas, vai nos lugares e ela não consegue pecar, porque ela fica pensando para lá e para cá. É o crente morno, o crente que está em cima do muro. Ela não peca direito, entre aspas, e também não adora. E Jesus disse para aqueles homens: uau, eu nunca vi em Israel um homem com tanta fé. Cara, vai para casa que o teu servo está curado agora mesmo. Vocês percebem que a palavra de quem está liberando, quem tem autoridade para liberar ela, quem tem a verdade. E quando aquele que tem a verdade, tem a palavra, tem amor no coração, cara, a palavra ela liberta, a palavra ela cura, a palavra ela traz transformação de quem tem unção.
Leonardo Ravenhill, ele fala: vende tudo que você possui e adquire unção. Se não há unção no púlpito, não haverá ação nos bancos. Para termos ação nos bancos, precisamos de unção no púlpito. E onde nós adquirimos unção? No lugar secreto, porque o segredo da oração é o lugar secreto. É o lugar onde o Espírito Santo vem sobre nós e nos unge com amor, com graça, com bondade. Nós somos cheios, revestidos com a autoridade e poder do Espírito Santo para fazermos algo em nome dele. Então tem gente governando sem ter autoridade nenhuma. Porque nós não fomos chamados para governar pessoas, fomos chamados para exercer paternidade, servir as pessoas. Porque o elemento principal da autoridade é servir, é amar as pessoas. Este é o nosso chamado. Isso é discipulado, isso é igreja. Chegou o tempo de homens e mulheres se levantarem, assumirem as responsabilidades, assumirem compromissos, assumirem riscos que quando nós obedecemos ao Senhor, nós temos que estar preparados para assumirmos riscos. Mas o medo pode paralisar a pessoa tem medo de ter medo de ter responsabilidade, medo de assumir compromissos. E aí, enquanto aqueles que estão fazendo para Deus, estão manifestando o reino, ela olha para aquela pessoa e ela fica com inveja, porque ela queria fazer aquilo que a outra pessoa está fazendo, mas ela não faz, mas ela critica. Da mesma forma, quando Deus nos dá um chamado, nós não fomos chamados para criticar. Como por exemplo, os meninos que são ministros de louvor. Nós estamos cansados de ver essas baboseiras gospel, essas músicas mundanas dentro das igrejas. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Você quer de volta o teu pecado então, cara? Porque o que era teu era o teu pecado. Então se você quer o teu pecado de volta, para mim é um estalar de dedos. E quando nós ouvimos essas letras, e quando ouvimos essas melodias simplesmente para agradar a homens, cara, isso tem que gerar inconformidade no nosso coração, tem que fazer o nosso coração chorar para levantar um altar maior do que essa cultura gospel. Nós não fomos chamados para criticar, nós fomos chamados para levantar altares. Nós não fomos chamados para criticar as prostitutas, moradores de rua, famílias que estão destruídas. Nós fomos chamados para ministrar o coração deles. E por muito tempo a igreja, líderes, pastores, profetas, tem matado muitos homossexuais com a palavra de Deus, porque elas estavam mais preocupadas em olhar para suas genitálias do que ministrar os seus corações. Estamos cansados de ver uma igreja mundana que aponta o dedo e condena as pessoas, os perdidos, mas não temos coragem e a unção e a autoridade para ministrar os seus corações. Jesus ministrava os corações. Jesus tinha um olhar de compaixão. E quando eu entendi qual era o meu chamado, eu estava no meu quarto um ano de 2011, eu estava orando, e de repente Deus me levou em espírito. Foi a primeira vez que eu tive essa experiência de ser levado pelo Espírito. Mas quando nós somos levados pelo Espírito, nós somos cheios do Espírito, porque Deus não nos leva a um lugar onde nós não sabemos como lidar, porque Deus nos dá uma responsabilidade, nos dá uma autoridade, porque nós temos capacidade de fazermos algo em nome dEle. E Ele me levou em espírito naquela noite, e naquela visão eu vi pessoas ao redor de uma estrada, dos dois lados,
se arrastejando. E eu falava, Deus, eu não estou entendendo isso, o que o Senhor quer me mostrar com isso? E aquelas pessoas se aproximavam de mim, e quando elas se aproximaram, elas começaram a me tocar, eu pude sentir dores no corpo. Eu falei, Deus, que isso? Eu estou sentindo dores no corpo físico, o que é isso? Deus, me explica. E Deus falou que eu precisava sentir aquelas dores dos perdidos, para que Ele pudesse colocar em mim compaixão. Compaixão significa sofrer junto. E quanto de nós estamos capacitados para sofrer junto? Nós sofremos por nós mesmos, nos fazendo de coitadinhos, de ai de mim. Passa 20 anos dentro da igreja, ainda com esse espírito de ai de mim. E fala, Deus, não acontece nada na minha vida, porque fulano de tal chegou há 2 anos na igreja, já está voando, e comigo nada, porque ela se faz de ai de mim. E quando Deus começou a me falar sobre aquilo, Ele estava colocando em mim compaixão, eu entendi tudo, porque Deus se revelou a mim, e eu simplesmente obedeci ao chamado dEle. Porque eu tinha tudo para ser um professor universitário, trabalhar numa agência, mas não era esse o plano de Deus para a minha vida. O plano de Deus para a minha vida era ser uma palavra viva, não um pregador. Não pregar uma palavra, porque nós podemos pregar uma palavra, preparar uma palavra, escrever bem, falar bem, mas não ter verdade naquilo, não crer naquilo que fala. Aquilo não é como uma verdade, mas quando nós recebemos o Espírito Santo, nós passamos a pregar com aquilo com muita verdade, com muita autoridade, muito poder dado pelo céu, não foi de homens. Como por exemplo, como eu pude amar os meus filhos, como o meu pai não me amou, porque eu não recebi amor do meu pai. Mas como nós podemos dar aquilo que nós não recebemos? Já ouvimos isso muitas vezes. Cara, eu não posso fazer isso porque eu não recebi. Como é que eu posso dar aquilo que eu não recebi? A gente só pode dar amor se nós recebemos amor. Mas eu não recebi amor. Eu não recebi amor do meu pai. Como que eu podia dar amor para os meus filhos? Eu recebi do alto. Eu recebi amor do pai. Mesmo meu pai não sendo pai, eu recebi do Pai que está nos céus e que me ama. E Ele tem prazer e se deleita em mim. Tem privilégio mais maravilhoso do que esse? Quando o Pai olha dos céus e diz, o teu pai não foi pai, como que você vai dar aquilo que você não recebeu? Então eu vou te dar, porque eu sou Deus, eu sou Pai. Eu falei, Senhor, eu quero, para os meus filhos eu quero dar coisas, quero dar presentes, eu quero dar escola particular, eu quero dar um monte de coisa para eles. Mas o que Deus falou para mim, o que você não teve foi um pai, então seja um pai para eles. A nossa nação precisa de homens e mulheres. Deus está chamando a igreja para sermos pais, está nos despertando para exercermos paternidade sobre os filhos perdidos também. Que muitos estão procurando aí um pai e não estão conseguindo encontrar. Uma das maiores tragédias da nossa igreja é a falta de paternidade. E o diabo, voltando lá no início que eu falei do Espírito Santo, que é trazer distração. Quando ele traz distração, nós perdemos tempo. E por quê? Porque quando nós perdemos tempo, não teremos tempo para o Espírito Santo. Colocamos aquilo que é mais urgente, ao invés daquilo que é mais importante. Queremos fazer o que é mais urgente. Cara, é urgente, é para ontem. Mas negligenciamos o que é mais importante, porque é mais importante estar na presença dEle. E quando o diabo nos traz distração, nós estamos perdendo tempo. E quando nós perdemos tempo na presença do Senhor. Nós que vivemos numa cidade grande, atribulada,
cheio de correria, cheio de afazeres. Quando chegamos em casa, vamos com desencargo de consciência, vou orar. Passa 1 minuto orando, dorme. Se alguém me perguntar se eu estou orando, eu vou orar um pouquinho e falar, eu orei, cara. Você leu a Bíblia? Li a Bíblia. E ainda assim nós falamos, nós precisamos de avivamento, precisamos de despertamento, precisamos de arrependimento, porque as mesmas pessoas que falam isso, são as que dormem. São as que estão dormindo. Mas eu creio que Deus está despertando a igreja brasileira. E nós somos a geração que está preparando o caminho para a volta de Jesus. E você não pode desperdiçar este tempo, não pode desperdiçar aquilo que o Espírito Santo está fazendo em nossa nação. Porque o maior desperdício de um cristão é desperdiçar aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Deus está nos chamando para nos entregar a autoridade, para fazermos algo em nome dEle. Curar os enfermos, evangelizarmos os pobres, libertar os cativos, trazer libertação aos presos. Será que nós estamos vivendo isso? Eu digo para você, eu vivo isso. Eu vivo isso. E o meu sonho é ver uma nação cheia do fogo do Espírito Santo. Porque antes da vinda de Jesus, além da apostasia, eu creio que nós faremos uma grande colheita. Deus está nos chamando para a colheita. Deus conta com você. Deus conta com você nesse empreendimento, nessa missão. Então é necessário que você deixe com que o Espírito Santo, permita com que o Espírito Santo venha sobre sua vida com fogo e com água. Porque quando nós temos sede, Ele dá a água da vida. E do nosso interior fluirão rios. Amém? Vamos ficar de pé? Chamar os meninos aqui. O que deixa o seu coração inconformado? O que faz o seu coração chorar? A palavra do Senhor diz que nós não temos que nos conformar com este mundo. Talvez muitos aqui nesta noite estão conformados com a situação, conformado com o mundo, conformado com tudo o que está acontecendo. Mas o Senhor quer te curar nesta noite. Porque nós precisamos ser curados para servir. Fecha os teus olhos. Quero te encorajar, você vir aqui à frente também. Nós vamos orar por vocês. Quero encorajar vocês a saírem do lugar de vocês, virem aqui à frente, ficarem com seus olhos fechados. Nós vamos orar. Quero encorajar aqueles que estão inconformados. E aqueles que não estão inconformados, aqueles que não têm chorado diante da presença do Senhor há muito tempo. Se nós não estamos chorando, é porque falta água do Espírito em nós. Quero encorajar aqueles que têm sede e fome pela água da vida. E aqueles que têm fome e sede serão saciados, assim diz o Senhor. Quero encorajar que toda a igreja venha aqui à frente para nós orarmos juntos. Orarmos e pedirmos para que o Espírito Santo venha. Para que o Espírito Santo venha. Senhor, tem áreas nas nossas vidas onde nós não estamos produzindo frutos. Então é necessário, o Espírito Santo vem e corta esses ramos.
para que nós produzamos mais frutos ainda para o Senhor. Espírito Santo, vem, Senhor, sobre este lugar. Espírito Santo, nós pedimos para que o Senhor venha e cura esses corações, Senhor, para que eles sejam livres, porque a Tua palavra diz: onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Senhor, eu peço agora neste momento que haja liberdade, Senhor. Se existem áreas da vida desses nossos irmãos que impedem eles de terem liberdade, então eu peço, Espírito Santo, traga liberdade, Espírito Santo, por favor. Vem, Espírito Santo, toque esses corações, Senhor. Muitos aqui estão com espírito de medo, espírito de frustração e desânimo. Mas a palavra do Senhor diz que o Espírito, Ele nos dá um espírito de ousadia que lança fora o medo, porque o amor lança fora o medo. Então eu peço, Espírito Santo, venha com o Teu amor, venha com o espírito de ousadia nesta noite, Senhor. E toque esses corações que têm dificuldade de adorar, esses corações que têm dificuldade de orar e entrar na Tua presença, Senhor. Toque o Espírito Santo. Toque o Espírito Santo, esses corações. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, venha com o Teu fogo. Venha com a água da vida, Senhor, para que eles possam fluir rios de águas vivas, que dentro do interior deles eles possam fluir no Espírito. Vem, Jesus. Fica com os seus olhos fechados, nós vamos orar por vocês. Senhor, a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Senhor, é a força da minha vida, de quem eu me recearei. Os teus adversários investiram contra mim, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa me pedi e a buscarei, que eu possa habitar na casa do meu Rei, para contemplar Tua formosura e Tua glória. O Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei?